A mente do ser humano é assustadora. Nem a caixa de Pandora na mão de um chimpanzé é tão perigosa. Isso por si só. Então, quando tem algum fator externo interferindo, seja substância química, problemas psiquiátricos não controlados, até um simples gatilho provocado, é impossível saber no que vai dar. Hoje eu vou contar um caso criminal horrendo, onde o simples fato de duas pessoas entrarem no mesmo ônibus traçou o destino terrível de uma delas. E como o canal está começando, por favor, me ajude a bater a meta da monetização, deixa aí o like, compartilhe e não deixe de se inscrever. Eu sou a Fernanda e você está no Não Fale com Estranhos. 30 de julho de 2008, Timothy McLean, um jovem de 22 anos, embarcou no ônibus Greyhound, linha 1170, em Edmonton, no Canadá. Ele seguiria para sua casa em Winnipeg, depois de um dia inteirinho de trabalho em um evento. Lá, era esperado pela namorada grávida, há poucos meses de dar à luz. Então, como estava bem cansado, foi direto para os últimos assentos, para ouvir música e tentar descansar. Os outros passageiros já estavam acomodados e o ônibus partiu. Algum tempo depois, cerca de 6 horas da tarde, o ônibus faz uma pequena parada em Erickson para pegar mais passageiros. E um deles era Vincent Wang Li, um imigrante chinês de 40 anos. Ele parecia um pouco agitado, confuso, coisa que foi percebida pelos outros passageiros, mas até então não passou disso. Ele encontrou um assento vazio em um dos primeiros lugares e se ajeitou por lá mesmo. O motorista seguiu viagem e fez mais uma parada. E Vince Lee então aproveitou para ir mais para trás no ônibus, sentando-se na poltrona ao lado de Tim, que dormia com os fones de ouvido e a cabeça encostada na janela. A viagem depois disso seguiu tranquilamente, até por volta de 8h30 da noite, quando lhe tirou uma faca enorme da cintura e sem nenhum motivo começou a esfaquear Tim McLean no pescoço e no peito. Ele dava repetidos golpes e gritava enfurecido. Imediatamente o motorista parou o ônibus e todos os passageiros saíram apavorados, menos um veterano do exército que tentou tirar-lhe de cima de Tim, mas não conseguia. Então um caminhoneiro que passava por lá viu a confusão na estrada e estacionou. Quando soube por alto o que estava acontecendo, também entrou no ônibus para ajudar, mas ninguém pôde fazer nada porque o chinês também tentava atacá-los, gritando e cortando o ar com a faca. Por fim, os dois acharam melhor desistir. Nada mais poderia ser feito, que Tim estava morto e o mesmo poderia acontecer com eles. A polícia montada foi chamada pelos passageiros. Enquanto isso, Vince Lee permanecia no ônibus e não saía de cima da vítima. Quando a polícia real montada chegou pouco tempo depois, já deu de cara com uma cena chocante. O motorista e os passageiros estavam à beira da estrada, alguns gritando, chorando, outros estavam vomitando e outros até desmaiados. E no meio da pista estava lá o ônibus, dentro dele Vince Lee, proporcionando um espetáculo de horror aos que estavam lá. Vince usava a mesma faca para desmembrar o corpo de Tim, e ele mostrava as partes cortadas aos outros pelas janelas. Enquanto isso, a polícia estava pensando em uma maneira de detê-lo. Seria como deter um monstro num ataque de fúria, e era isso mesmo. Foi quando Vince voltou a aparecer na janela, todo ensanguentado, e dessa vez levantou pelos cabelos a cabeça de Tim, a exibindo para todos que estavam lá fora. Ele tinha acabado de decapitá-lo. E muitas tentativas foram feitas por parte da polícia para que Vince Lee se entregasse, mas ele gritava, dizendo que não sairia nunca mais daquele ônibus, enquanto continuava a desmembrar o corpo de Tim. Só que a coisa já tinha extrapolado tudo, e aí não acreditaram no que estavam vendo. Tinha sangue por todo lado, partes do corpo de Tim espalhados, e o mais terrível, Lee estava em cima do rapaz, comendo seu rosto. E sabiamente os policiais decidiram que seria mais seguro continuar a falar com ele pelo lado de fora. As negociações duraram mais de 5 horas, quando o chinês começou a bater na janela, até conseguir quebrar o vidro. E assim que pulou para fora, foi agarrado
pelos policiais que não conseguiam acalmá-lo. Ele parecia que tinha uma força sobre-humana e somente um disparo de taser o fez desmaiar e sossegar. E quando revistaram, encontraram em seu bolso as orelhas, o nariz e a língua de Tim McLean. Depois de ter preso, de todas as testemunhas terem sido socorridas, os policiais voltaram ao ônibus e recolheram mais partes do corpo do rapaz espalhadas por todo o canto, mas deram falta do coração e dos olhos. E tanto os policiais quanto nós já sabemos o que aconteceu a essas partes. Vince Lee foi preso, mas mesmo assim não contava o que teria levado a fazer aquela bestialidade. Enquanto isso, os cidadãos de todo o Canadá exigiam respostas. Os psiquiatras forenses chamados no caso, que tinham conseguido o histórico médico do chinês, já sabiam que Lee era esquizofrênico, mas que não era lá muito adepto de tratamentos. Quando a esposa dele foi interrogada, confirmou a esquizofrenia do marido e disse que ele passava um tempo em paz, agindo normalmente, mas que de repente tudo mudava. Ele saía de casa, passava dias fora, sempre pegava ônibus com destino a cidades diferentes. Ela nem imaginava o que ele andava fazendo, mas quando eu voltava, parecia estar tudo normal de novo. Só que alguns dias antes do crime, ela notou Lee um pouco mais agitado do que de costume, mais agitado do que costumava vê-lo em suas crises anteriores. Ele se trancava no quarto, mantinha longas conversas com ninguém e parecia assustado, coagido, como se sentisse ameaçado. Até que um dia pegou aquela faca enorme na gaveta da cozinha e passou a ficar com ela o tempo todo, até para dormir, dizendo que era para se defender. Então um belo dia saiu e desapareceu de novo. O que aconteceu depois foi o que a gente viu. Em 2009, Vince Lee foi julgado, mas não foi considerado criminalmente responsável, já que claramente sofria de problemas psiquiátricos gravíssimos, e então não iria para a prisão. Mas ao mesmo tempo também não podia ficar solto e sem tratamento. A sentença, então, foi a internação no Centro de Saúde Mental de Skirk. E claro que isso deixou a família de Tim revoltadíssima. Foi somente em 2012, com certeza mais controlado, com muito remédio na cabeça, que lhe contou a motivação do crime. Senta que lá vem história. Só que antes, por favor, deixa o seu like, se inscreva, ativa o sininho. Eu preciso bater a meta para monetização. Ajuda nós aí, tá bom? Bom, então, segundo Lee, ele tinha uma missão. A voz de Deus o incumbiu de proteger a humanidade contra uma invasão alienígena. A voz teria dito que ele era a terceira história da Bíblia, a segunda vinda de Jesus, e que deveria defender a humanidade do ataque dos alienígenas. A voz também teria ordenado que ele viajasse pelo país. E depois disso ele passou a ter certeza de que havia infiltrados ETs que o espionavam o tempo todo. Foi por isso que começou a carregar a faca. No dia do crime, ele estava seguindo as instruções da tal voz quando entrou no ônibus e essa voz disse a ele que Tim McLean era um desses infiltrados, que ele corria perigo. O desmembramento do corpo foi para que ele não voltasse à vida. E mesmo com tudo isso, em fevereiro de 2017, Vince Lee recebeu dispensa absoluta. É isso mesmo. Ele teve alta do tratamento psiquiátrico e, de acordo com uma revisão do Código Penal, ele não precisou mais comparecer a nenhuma das revisões anuais e nem de ser monitorado de perto. Ele mudou de nome e foi viver em uma comunidade em Manitoba, no Canadá. Ou seja, é uma bomba relógio andando por aí, anônimo, livre e sem tratamento. Tava achando que era só no Brasil, né? Não. E é bom dizer que a esquizofrenia é uma coisa séria. Nem todos os esquizofrênicos são criminosos ou violentos. Muito pelo contrário, é mais fácil um esquizofrênico fazer mal a si mesmo do que aos outros. Mas sim, existem os que passam por surtos como o de Lee. Independente do grau, a esquizofrenia deve sim ser tratada. Porque mesmo que o paciente não cometa nenhum crime, traz um grande sofrimento, não só para o esquizofrênico, mas também para os familiares. O filhinho de Timothy McLean nasceu 5 meses depois da morte dele e dizem que tem os mesmos olhos. O pai de Tim colocou uma cruz branca à beira da estrada, no mesmo lugar onde o filho foi assassinado, e carregando uma tatuagem com o rosto do filho morto. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não esquece, ajuda a gente, se inscreva, ativa o sininho, deixa o seu like, comenta que caso criminal você quer ver aqui. E por favor, cuidado, não fale com estranhos.